Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, essa semana é 4 do sétimo ano do PET de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, por isso se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curte, comenta e compartilha com os colegas de vocês, beleza? No final do vídeo também tem uma playlist com todas as semanas do PET 3 aí. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre a colonização da América. E é importante a gente diferenciar aí o que é a América Portuguesa e o que é a América Espanhola. A América Latina é formada por duas grandes colonizações. A portuguesa, que formou o Brasil e o manteve unido até os dias de hoje, e a espanhola, que decidiu adotar uma administração descentralizada e deu origem aos diversos países que faziam fronteira com o Brasil, como a Argentina, o Uruguai e a Colômbia. Vamos conhecer um pouco como foi essa colonização da América Espanhola. Então, a América Portuguesa, quando a gente fala em América Portuguesa, a gente está se referindo aí ao Brasil, e a América Espanhola foram as regiões que foram colonizadas pela Espanha, que deram origem a diversos países aí. Vamos falar um pouco então sobre a dominação da América Espanhola. Bom, na América Espanhola a gente vai ter aí alguns povos, que viviam lá, assim como no Brasil você tinha as populações indígenas, você tinha também na América Espanhola. E na América Espanhola a gente vai ter aí o Império Azteca, diferente dos índios brasileiros, os índios da América Espanhola, eles construíam cidades, então a gente vai ter aí um império muito forte, que vai ser o Império Azteca, então a gente vai ter aí cidades muito grandes, essa imagem aqui é da cidade de Tenochtitlán, que era a capital, do Império Azteca, e a gente vai ter também núcleos, de outros povos, cidades de outros povos aí. Eles eram, tinham um sistema político, tinham um sistema de organização, e a gente vai ver como que os espanhóis dominaram, e conquistaram esses povos aí. Vamos lá. Conquista. Quando os primeiros espanhóis chegaram à América, encontraram sociedades indígenas complexas e usando uma grande quantidade de ouro, o que rapidamente chamou a atenção deles. Então, quando os espanhóis chegaram, na América Espanhola, eles viram as comunidades, as sociedades indígenas muito bem organizadas, e o que chamou mais a atenção deles, na verdade, foi que eles utilizavam o ouro, o ouro e a prata, que é justamente o que os espanhóis estavam de olho, O espanhol Hernán Cortés, por exemplo, liderou um exército para dominar o Império Azteca. Essa dominação ocorreu por dois motivos: a superioridade bélica dos espanhóis, que tinham armas de fogo potentes, e as doenças trazidas pelos espanhóis à América, que acabou matando milhões de índios, pois seu sistema imunológico não tinha defesa contra essas doenças. Então a gente vai ter aí essas populações indígenas sendo conquistadas pelos espanhóis. Aí fala nos principais motivos da vitória deles, porque tinha muito mais indígenas do que espanhóis. Como que eles ganharam? Porque eles tinham superioridade bélica, então eles tinham canhões, eles tinham cavalos, os cavalos, por exemplo, assustaram muitos índios que nem conheciam aquele animal. E a gente vai ter também o problema das doenças trazidas pelos espanhóis, porque o sistema imunológico dos indígenas não estava acostumado com aquelas doenças. Então algumas doenças que para os europeus eram simples, para as populações indígenas não era. E a gente vai ter também uma série de traições, a gente vai ter várias outras questões aí, envolvidas nessa conquista e nessa matança desenfreada dos índios da América Espanhola. Dominação. Para aumentar a dominação dos povos indígenas, os espanhóis criavam intrigas entre as tribos locais, dividindo-os e colocando-os uns contra os outros. Além disso, usavam a mão de obra dos indígenas para conquistarem seus objetivos. Como eu falei para vocês, existem várias outras questões relacionadas a essa conquista. Essa conquista ela foi bem mais complexa, mas um outro vídeo a gente comenta mais sobre isso aí. Vamos falar da administração, Como era um território muito grande, os espanhóis adotaram um sistema para conseguir administrar tudo isso. Olha só, os espanhóis adotaram uma administração descentralizada para aumentar a capacidade de colonização das terras conquistadas. O sistema adotado foi a criação de vice-reinos e capitanias gerais. Veja o mapa da América Espanhola. Essa estrutura possuía uma série de órgãos e setores que facilitavam o controle e a exploração. Então a gente tem aqui as capitanias e os vice-reinos, que são aí parte da administração da Espanha para poder controlar todo esse território. A gente já viu nas últimas aulas como que foi a administração no Brasil. E a gente viu que no Brasil eles tentaram centralizar o poder todo na mão de um grupo só, de uma pessoa só. Aqui não, aqui o governo foi mais espalhado.
Agora vamos falar um pouco sobre a sociedade na América Espanhola. Agora preste atenção, pessoal. Essa sociedade é da América Espanhola, então da região que foi colonizada pelos espanhóis. Bom, no topo a gente vai ter os chapetones. Quem eram os chapetones? Eles eram espanhóis, né, que saíam lá da Espanha e vinham aqui para a América Espanhola. Eles vinham para a América Espanhola. Eles tinham altos cargos e privilégios. Então, chapetones eram espanhóis que vinham para a América e eles tinham altos cargos, eles tinham privilégios, eles tinham dinheiro. Abaixo deles, a gente vai ter os crioulos. Agora presta atenção, se escreve com 2 L's, ok? Quem eram os crioulos dentro da sociedade espanhola? Eles eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles faziam parte da elite colonial, eram grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos. Então, vamos organizar aí. Os chapetones eram os espanhóis que viviam lá na Espanha e vieram para a América. Eles tiveram filhos aqui na América. Esses filhos recebem o nome, né, formam, né, o que a gente chama de crioulos. Os crioulos, eles tinham poder econômico, porque os pais dele eram ricos, mas eles não tinham muito poder político, porque quem podia ocupar os grandes cargos? Só os chapetones. Os crioulos só ocupavam cargos municipais. Depois a gente vai ter os mestiços, né, que eram uma mistura aí de espanhóis com negros e índios, né? Mais uma vez, é importante a gente pensar que, na maioria das vezes, né, essas relações eram relações de violência, né? Então, que o espanhol estuprava as índias, estuprava as escravas, né? Isso é importante a gente sempre lembrar. E por baixo a gente vai ter índios e negros. Discriminados e explorados, formava a principal mão de obra, principalmente dos latifúndios e minas. A gente vai ter uma grande, né, quantidade de índios, né, que trabalhavam, que faziam, né, trabalhos forçados. Okay? Então, essa aí é a sociedade da América Espanhola. Então, lá em cima, os chapetones. Os chapetones eram o quê? Espanhóis que vieram para a colônia. E os crioulos? Eles eram filhos de espanhóis que nasceram na América. Os mestiços, filhos de espanhóis com índias e negras. E, embaixo, os índios e os negros. Ok? Como eu falei para vocês, os índios, né, eles sofriam aí com o trabalho compulsório, né? O que é o trabalho compulsório? Trabalho obrigatório. E a gente vai ter 2 formas, né, principais do trabalho obrigatório para os índios. Primeiro, a mita, um imposto que deveria ser cobrado em forma de trabalho. Alguns índios eram sorteados para trabalhar de forma compulsória, obrigatória, nas minas para os espanhóis. Essa prática foi herdada dos incas e bastante explorada no contexto. Então a mita já era uma coisa que os incas, né, colocavam em prática e os espanhóis vão copiar. Né? Era um imposto em forma de trabalho. Então, em vez de você pagar o imposto com dinheiro, você tinha que pagar trabalhando. Era um trabalho obrigatório. E a encomenda, um encomendeiro, senhor que recebia da coroa espanhola um território para explorar e em troca deveria catequizar a população indígena que ali vivia. Essa, por sua vez, trabalharia para o senhor. Então, o governo falava, olha, essa região aqui é desse encomendeiro. E esse encomendeiro tinha o direito de explorar o trabalho das pessoas e em troca ele dava o quê? Catequese. Né? Ele ensinava os preceitos da religião católica. A gente tem também a escravidão africana, que ela existia também na América Espanhola, né, principalmente em locais em que não tinha mão de obra indígena suficiente. Controle da metrópole. Para controlar a saída de ouro, foi criado o Conselho Real e Supremo das Índias, que ficaria responsável por controlar a circulação de riquezas na América e a cobrança de impostos. Foi criada também a Casa de Contratação da Espanha, que deveria receber em um porto único para evitar o contrabando de ouro. No sistema de porto único, somente 2 portos poderiam receber mercadorias vindas da América. E aqui somente 3 portos poderiam enviar mercadorias. Então, né, a América Espanhola vai precisar ser muito controlada, principalmente por causa, né, da exploração do ouro e da prata. Então, a gente vai ter a criação aí, né, de órgãos para poder fazer esse controle. Ok? Agora vamos à melhor parte, né, a parte que vocês mais gostam, aí, as atividades. Na 1, explica os fatores que levaram os espanhóis a dominarem os indígenas. Aí eu trouxe uma parte do próprio PET, né? Olha só. A superioridade bélica dos espanhóis, que tinham armas de fogo potentes, e as doenças trazidas pelos espanhóis. A América, que acabou matando milhões de índios, pois seu sistema imunológico não tinha defesa contra essa doença. Então a gente tem esses 2 fatores como grandes vantagens dos espanhóis. Beleza? A número 2. Leia a reportagem e responda a pergunta a seguir. Pelo menos 287 indígenas brasileiros, entre eles 3 Yanomami, já perderam a vida em decorrência do novo coronavírus, em um ritmo que se acelera.
De acordo com o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, foram 28 óbitos em todo o mês de abril. Já nos primeiros 8 dias de junho, o número triplicou, chegando a 89 mortes. A mais recente perda foi a de Paulinho Paiacan, líder caiapó de 67 anos, que faleceu nesta quarta-feira no Hospital Regional Público de Araguaia, no sudeste do Pará, onde estava internado desde o dia 9 de junho. Antes dele, no sábado, dia 13/6, um bebê calapalo de apenas 45 dias tornou-se o primeiro óbito registrado entre os indígenas do Xingu, no Mato Grosso. Há outros 2 casos confirmados da doença na região, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, essa aí é uma reportagem, né, do jornal El País, né, publicada aí no dia 17/6 de 2020. Na letra A, qual a relação entre a questão indígena atual e dos indígenas durante a colonização espanhola? Então, essa pergunta aí, né, apesar dela ter ficado meio estranha, está perguntando justamente essa relação das doenças, né? Um dos grandes motivos da dizimação dos indígenas durante o processo de colonização foram as doenças trazidas pelos europeus. Então, essas doenças, assim como o coronavírus, que matou muita gente, né, que tem matado muita gente e atinge muito fortemente as populações indígenas, as doenças trazidas pelos europeus também. Então, doenças até como uma gripe, né, ela pode ser fatal aí para algumas populações que não têm um corpo, um sistema imunológico preparado para essa doença. Na letra B, por que há uma preocupação com as populações indígenas com relação a doenças contagiosas? A gente já falou isso aí, o sistema imunológico deles não tem defesa contra algumas dessas doenças. E o que poderia ser feito hoje para que as doenças não afetem as comunidades indígenas? O isolamento das comunidades e a vacinação. São formas que a gente tem de controlar isso aí. A número 3 agora, vamos lá. A sociedade colonial espanhola tinha uma estrutura rígida e sem mobilidade social. Identifique e explique cada um desses grupos que compunham essa sociedade. Então, aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Chapetones, crioulos, mestiços, escravos, né? Então, trouxe aí um resuminho para vocês. Os chapetonos, colonos brancos nascidos na Espanha, que vinham para a colônia, eram privilegiados. Os crioulos, brancos nascidos na América e descendentes dos espanhóis, eram ricos proprietários de terras, mas não tinham os mesmos privilégios dos chapetones. Então, pessoal, entende essa diferença aí, porque mais pra frente ela vai ser muito importante. Os chapetones eram espanhóis, saíam lá da Espanha e vinham para cá, para a América, né? E os crioulos tinham nascido na América. Mestiços, mistura entre brancos e índios ou brancos e africanos, eram artesãos e pequenos comerciantes. Índios e negros eram discriminados e explorados. A número 4. Explique como eram as modalidades usadas pelos colonos para explorar a mão de obra indígena. E aí, as duas, né? A mita e a encomenda. O que era a mita? Trabalho obrigatório nas terras dos sacerdotes e familiares imperiais. E a encomenda, os índios eram distribuídos pelos colonizadores pela coroa para trabalhar como servos nas minas e plantações. Em troca, eram cristianizados. Então, a mita, lá na origem, né, lá do trabalho obrigatório, que os índios tinham que trabalhar na terra, né, dos sacerdotes e da família imperial, e isso foi absorvido pelos espanhóis. E a encomenda, né, a gente viu lá que o encomendeiro, né, dava a catequese e em troca obrigava os índios a trabalharem. E aí, pessoal, essas são as referências que eu utilizei, caso você queira saber mais um pouco sobre esses assuntos. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para que eu mande um salve no próximo vídeo, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima, valeu!